As montanhas estavam tão silenciosas que dava medo falar. Cada passo que o meu filho e eu dávamos afundava profundamente na neve. O som era abafado, engolido. O vento cortava forte ao longo do cume, transformando a nossa respiração em fantasmas brancos que se arrastavam atrás de nós. As nossas botas estavam encharcadas, os nossos estômagos vazios. Estávamos a caminhar há 2 dias sem ver outro ser humano, apenas árvores pesadas com neve e o som interminável da nossa própria respiração. Pai, sussurrou Ethan, ainda falta muito. A sua voz tremia, não de medo, mas de exaustão. Até encontrarmos calor, respondi. Apenas calor. Tínhamos deixado a cidade há dias, seguindo um rumor, uma cabana no meio da floresta, onde as pessoas costumavam ficar durante a época de abate de árvores. Ainda poderia estar de pé, disse um velho camionista. Se tiver sorte, a sorte não estava do nosso lado há algum tempo. Na noite anterior, dormimos nos escombros de um velho barracão de guarda florestal. O vento entrava pelas paredes como se fosse o dono do lugar, e o frio penetrava nossos casacos. Eu já tinha quase desistido da história da cabana. Mas então, naquela manhã, o ar mudou. Havia um leve cheiro de fumaça de lenha. Não era fumaça velha, mas fresca e viva. Ethan também sentiu o cheiro. Pai, disse ele, puxando minha manga. Fogo. Os seus olhos brilharam como os meus brilhavam quando tinha a idade dele. Seguimos o cheiro morro acima, as botas a esmagar a neve que ficava mais profunda a cada passo. O trilho estreitou-se entre 2 pinheiros e, de repente, abriu-se para uma pequena clareira. Foi então que a vimos. Uma cabana, pequena, de madeira, ligeiramente inclinada, mas inconfundivelmente real. O fumo saía da chaminé, fino e constante contra o céu cinzento. Parei, mal conseguindo respirar. Estás a ver aquilo? Perguntei. Ethan apenas acenou com a cabeça, a boca aberta, os olhos arregalados de espanto. De onde estávamos parecia algo de outra vida. Um lugar onde as pessoas cozinhavam o jantar, argumentei baixinho. Deixavam bebidas alcoólicas sujas junto à porta. As janelas brilhavam fracamente, mas a neve à volta da cabana estava intocada. Sem pegadas, sem marcas de trenó, apenas o branco liso de um mundo que não tinha sido perturbado há dias. Talvez haja alguém lá dentro, sussurrou Ethan. Talvez, disse eu, embora parte de mim já duvidasse disso. O fumo indicava calor, mas o silêncio indicava espera. De qualquer forma, estávamos com demasiado frio para voltar atrás. Fica perto, disse-lhe eu. Se houver alguém lá, pedimos para descansar. A porta estava meio enterrada na neve. Limpei-a com as minhas luvas, batendo uma vez, depois outra vez mais alto. Olá, chamei. A única resposta foi o vento a soprar contra os beirais. Está alguém em casa? Nada. Os meus dedos hesitaram na maçaneta. Ela girou facilmente. A porta rangeu ao abrir e liberou uma lufada de ar que cheirava a fumo de pinheiro e algo quase esquecido e reconfortante. Lá dentro, uma fogueira queimava baixinho na lareira de pedra. Uma chaleira pendia acima dela, com vapor saindo do bico. Um pão estava sobre a mesa, ainda quente o suficiente para perfumar a sala. Meu coração deu um salto no peito. Ethan entrou atrás de mim, esfregando as mãos. Pai, isto é perfeito. Era mais do que perfeito. Era impossível. A cabana era pequena, mas limpa. Uma cama, uma mesa resistente, algumas prateleiras com potes de feijão, farinha e sal. Na bancada havia 2 tigelas e 2 colheres, como se alguém soubesse exatamente quantos seríamos. O meu estômago doía só de olhar para aquilo, mas algo dentro de mim hesitou. Olá, chamei novamente, mais suavemente desta vez. Ninguém respondeu. Apenas o crepitar do fogo respondeu, constante e vivo. Aproximei-me da mesa. Um pedaço de papel dobrado repousava ao lado do pão. Os meus dedos tremiam enquanto o abria. A caligrafia era cuidadosa. A tinta estava desbotada, mas clara o suficiente para ler. Se encontraste este lugar, precisas dele mais do que eu. Tudo aqui é para ti. Usa-o bem. Mantém-te aquecido. Um amigo, só isso. Sem nome, sem data, apenas aquelas palavras, simples e humanas. Li-as 2 vezes antes de mostrar ao Ethan. Ele franziu a testa. Quem é o amigo? Não sabia como responder, mas de alguma forma senti que já o tínhamos conhecido. Esperamos quase 1 hora, à espera que alguém voltasse. Ninguém veio. A neve lá fora aumentou, cobrindo completamente as nossas pegadas.
Pai, disse Ethan baixinho, podemos ficar? Olhei à minha volta. Tudo na cabana parecia preparado, não abandonado, preparado. As pilhas de lenha empilhadas ordenadamente, a cama bem feita, as lanternas cheias de óleo. Sim, disse finalmente. Vamos ficar só até de manhã. Ele sorriu com alívio, do tipo que só uma criança pode ter depois de semanas de noites frias. Rasguei um pedaço de pão. Estava macio, fresco, quase doce. Obrigado, quem quer que seja, sussurrei. Naquela noite comemos devagar. Falamos pouco. O vento uivava lá fora, mas as paredes mantiveram-se firmes. Ethan adormeceu junto à lareira, o brilho pintando o seu rosto de dourado e tranquilo. Sentei-me a observá-lo, as chamas dançando no seu reflexo. O bilhete estava dobrado no meu bolso, como se carregasse a promessa invisível de alguém. Pela primeira vez em meses, as minhas mãos pararam de tremer. Pela primeira vez em meses, não sonhei em fugir. Apenas calor, apenas respirar, apenas quietude. Parecia que o mundo finalmente nos deixara descansar. A luz da manhã entrava pela janela coberta de geada. A neve tinha se acumulado até a metade da porta durante a noite. Lá fora, tudo estava branco e silencioso. Até o vento se calara, como se respeitasse a paz do lugar. Saí com cuidado, com as botas a afundarem profundamente. Não havia pegadas recentes ao redor da cabana, apenas as nossas de ontem, agora cobertas pela neve. Caminhei até aos fundos e encontrei um galpão meio enterrado sob a neve. Dentro dele havia mais lenha, um machado, uma pá e alguns enlatados bem fechados. Quem quer que fosse o amigo, não tinha apenas construído um abrigo, tinha construído previsão. Ethan encontrou um trenó velho atrás da cabana naquela tarde. Passou horas a deslizar pela colina, o seu riso ecoando pelo vale como algo sagrado. Consertei as nossas botas com corda de uma gaveta, remendando os buracos enquanto observava a neve a cair pela janela. O mundo lá fora parecia congelado no tempo. Lá dentro, era como entrar no último suspiro de bondade deixado para trás naquela noite. Encontrei outro bilhete enfiado num livro na prateleira. Dizia, ainda há bondade por aí, não deixe que o frio o convença do contrário. Estava assinado da mesma forma. Um amigo. Ficamos mais tempo do que o planeado. A tempestade não diminuiu durante 3 dias. Todas as manhãs, eu alimentava o fogo, derretia a neve para obter água e cozinhava o que tínhamos. Ethan desenhava formas no gelo da janela, com o seu riso a encher a cabana. Pela primeira vez, o silêncio não significava solidão. Significava segurança. Comecei a falar com a cabana como se ela pudesse me ouvir. Tem sido boa para nós, dizia eu, colocando mais uma lenha no fogo. E de alguma forma, juro que ouvi um rangido como se a madeira se movesse em gratidão. Alguns lugares não precisam de vozes para dizer bem-vindo. Você simplesmente sente isso. No 4º dia, decidi explorar. Atrás da cabana, através de neve até a cintura, encontrei uma cruz de madeira. Estava ligeiramente inclinada, a madeira cinzenta e macia devido aos anos de exposição às intempéries. Limpei a neve, traçando a escultura no seu centro. Dizia, para aqueles que vagueiam sem nome, sem data, apenas essas palavras. Fiquei ali parado por muito tempo, o vento forte a bater no meu rosto. Quem quer que tenha construído este lugar, quem quer que tenha deixado aquele nó sabia o que significava vaguear, ser esquecido, precisar de misericórdia mais do que qualquer outra coisa. Talvez seja por isso que o construíram, para recordar. Naquela noite o fogo ardeu mais forte do que antes. Sentei-me ao lado dele, virando a nota nas minhas mãos. Pensei na pessoa que a escreveu e nas centenas de outras que talvez nunca encontrassem este lugar. Quantas pessoas congelam a poucos quilômetros de distância, sem saber que o calor está tão perto? Isso partiu algo dentro de mim. Nós damos calor por garantido quando o temos, mas quando o perdemos, até mesmo uma única faísca parece uma bênção. Esta cabana não era uma coincidência. Era a prova de que alguém, em algum lugar, se recusou a deixar o frio vencer. Ethan também deve ter sentido isso. Pai, ele disse, e se deixarmos algo aqui como eles fizeram? Para que esteja pronto para as próximas pessoas? Eu acenei lentamente com a cabeça. Sim, vamos fazer isso. Revistamos as nossas coisas, o pouco que tínhamos, uma lata de sopa, um par de meias sobressalentes, meio sabonete. Não era muito, mas era alguma coisa. Colocamos tudo cuidadosamente sobre a mesa.
Ethan pegou num pedaço de papel da minha mochila e começou a escrever. A sua caligrafia era torta, mas as palavras eram fortes. Obrigado, amigo. Vamos manter a tua fogueira acesa. Quando ele terminou, acrescentamos mais uma linha. Para quem vier a seguir, não desista. Ainda há calor neste mundo. Só precisa encontrá-lo. Dobramos o papel cuidadosamente e deixamo-lo onde estava a primeira nota. O círculo estava completo. Naquela noite, sentei-me junto à fogueira a observar o Ethan dormir e percebi algo em que não ousava acreditar há muito tempo. Estávamos seguros. Não porque a tempestade tinha passado, mas porque a bondade nos tinha encontrado antes dela. A tempestade acabou no sexto dia. O ar ficou fresco e azul, com a luz do sol a refletir em todos os ramos congelados. Arrumamos as nossas coisas, deixando para trás mais do que quando chegamos, não em peso, mas em significado. Antes de partir, verifiquei a fogueira. Estava estável, brilhando suavemente. Devemos apagá-la? Perguntou Ethan. Abanei a cabeça. Não, outra pessoa pode precisar dele. Ele sorriu. Então ele nunca se apagará. E talvez, de alguma forma, ele estivesse certo. Porque a bondade, uma vez acesa, não morre. Ela apenas espera. Saímos. A neve estalava sob os nossos pés. O ar da montanha era limpo e infinito. Do cume, olhei ao esquerdo, olhar para trás. A chaminé ainda fumegava levemente. Havia um chão fina contra o céu. Pela primeira vez em meses, não me senti pequeno. Senti-me parte de algo maior. Uma corrente invisível de compaixão que se estendia através do tempo e do gelo. Não tínhamos apenas sobrevivido. Tínhamos nos tornado guardiões de uma promessa que nem sabíamos que existia. Naquela noite, acampados perto de um riacho congelado, Ethan perguntou: Pai, achas que o amigo ainda está por aí, algures? Eu cutuquei o fogo pensando. Talvez não, respondi. Mas a bondade deles continua. Ele concordou com os olhos pesados de sono. Então, talvez possamos ser amigos para outra pessoa, murmurou. Sim, respondi baixinho. É essa a ideia. E enquanto ele adormecia, olhei para as estrelas e pensei, talvez seja assim que o mundo se mantém quente, um estranho de cada vez. Se alguma vez te perderes nas montanhas, com frio e cansado, e vires fumo a sair de uma chaminé, onde não há trilhos, não tenhas medo. Pode estar apenas à tua espera, tal como esperou por nós. Lá dentro, encontrarás um bilhete, talvez até dois. Um antigo, um novo e uma lareira que nunca deixou de arder. Quando o fizeres, alimenta-a. Descansa e deixa algo para a próxima alma que se afastar demasiado. Porque é assim que a bondade sobrevive ao inverno, de mão em mão, de lareira em lareira, até que o mundo se lembre de ser caloroso novamente. Um ano inteiro se passou antes de Ethan e eu vermos aquelas montanhas novamente. A vida havia mudado de maneira tranquila e humilde. Agora, alugávamos um pequeno trailer à beira de um rio. Eu havia encontrado trabalho consertando cercas e remendando celeiros para uma fazenda próxima. Não era muito, mas era nosso. Ethan estava de volta à escola. Ele riu novamente. No entanto, nas noites frias, quando o vento uivava lá fora, eu o via observando a neve e sabia exatamente o que ele estava a pensar sobre a cabana. Aquela com a lareira, o pão e o bilhete que salvou as nossas vidas. Pai, ele perguntou uma noite, você acha que ela ainda está lá? Talvez, eu disse. Lugares como aquele não desaparecem simplesmente. Eles esperam. Ele sorriu como costumava fazer antes de perdermos tudo silenciosamente. Como se a esperança fosse algo que se pudesse ter novamente. Então, quando dezembro chegou e o ar ficou branco com a geada, arrumamos as nossas coisas. Não era muito. 2 garrafas térmicas de café, alguma comida e a promessa de visitar o lugar que nos devolveu a fé nas pessoas. Não dissemos a ninguém para onde íamos. Parecia uma peregrinação, uma viagem de volta a um momento que mudou tudo sem pedir nada em troca. A neve estava profunda quando chegamos ao cume. As árvores curvavam-se sob o seu peso, os seus ramos a estalar suavemente ao vento. As nossas botas afundavam a cada passo. Levamos meio-dia para chegar ao lugar onde sentimos o cheiro da fumaça pela primeira vez, 1 ano atrás. Paramos ali, respirando com dificuldade, olhando para a mesma trilha que uma vez nos levou ao calor. A voz de Ethan quebrou o silêncio. Achas que mais alguém a encontrou? Espero que sim, respondi.
Então, através das árvores, via novamente. Fumo cinzento e fino a subir no céu pálido de inverno. Ali, gritou Ethan apontando. E com certeza, a cabana ainda estava sólida e familiar, com o fumo a subir exatamente como naquela primeira noite. O meu coração batia forte. Corremos pelo caminho, mas a meio da clareira parei. Pegadas, pequenas, grandes, dezenas delas, marcadas profundamente na neve. Um trenó de madeira estava encostado à varanda, e perto da porta, uma pilha de lenha cortada e empilhada ordenadamente. Alguém mora aqui, disse baixinho. Ethan sorriu. Então temos de conhecê-los. Trocamos um olhar, meio de excitação, meio de admiração, e caminhamos em direção à mesma porta que outrora nos salvou. Bati suavemente. A porta abriu-se alguns momentos depois e uma mulher apareceu. O cabelo estava preso debaixo de um gorro de lã, as bochechas rosadas pelo frio. Ela parecia surpreendida ao ver estranhos, mas não com medo. "Posso ajudar?" perguntou ela. "Desculpe a intrusão", disse eu, baixando o capuz. "Ficamos aqui no inverno passado, durante a tempestade." Os seus olhos suavizaram-se. "São vocês", sussurrou ela. "São vocês que deixaram o bilhete." Antes que eu pudesse responder, ela afastou-se. "Por favor, entrem. Devem ver como este lugar ficou." O calor atingiu-nos imediatamente. O cheiro de fumo de lenha e guisado envolveu-me como uma velha memória. Lá dentro, um homem estava sentado junto à lareira a remendar um casaco, e duas crianças brincavam calmamente perto da lareira. A mulher sorriu. "Encontramos o vosso bilhete", disse ela, apontando para a parede. Ainda estava lá, preso acima da mesa. A nossa caligrafia tinha desbotado um pouco, mas as palavras estavam claras, continuou ela suavemente. "Ficamos presos aqui no inverno passado. O carro avariou na estrada secundária. Teríamos congelado, mas então vimos o fumo. Vocês salvaram as nossas vidas." Senti a garganta apertar. "Não", disse baixinho. "Outra pessoa salvou as nossas primeiro", disse o homem, levantando-se e apertando minha mão com firmeza. "Somos os Harrisons", disse ele. "Este lugar, a vossa bondade, deram-nos mais do que calor. Deu-nos uma razão para acreditar novamente." Ele acenou com a cabeça para as prateleiras ao longo da parede. Agora estavam cheias de potes de feijão, frutas secas, sopa enlatada, velas e até cobertores dobrados cuidadosamente. "Decidimos continuar com isso", disse ele. "Sempre que podemos, reabastecemos. Outras pessoas também passaram por aqui. Caminhantes, um casal com um cão, um senhor idoso uma vez, todos deixam algo para trás." Virei-me lentamente, absorvendo tudo. A cabana estava viva, respirando generosidade. Ethan caminhou até a janela. Mantiveram a lareira acesa o ano todo. A mulher sorriu. Nós nos revezamos. Se partimos, sempre nos certificamos de que a próxima pessoa tenha lenha, comida e um bilhete. Loucura. Ela me entregou uma caixa cheia de papéis velhos. Encontramos isso debaixo do assoalho. Cartas, todas assinadas da mesma forma. Dentro havia páginas dobradas, amareladas pelo tempo. Abri uma com cuidado. A tinta estava desbotada, mas as palavras estavam lá. "Se encontraste isto, vieste longe o suficiente para saber que a bondade ainda existe. Descanse, coma, deixe o fogo aceso para o próximo viajante, um amigo." Fiquei a olhar para ela por um longo tempo. A caligrafia era diferente da nota que eu tinha encontrado, mas a mensagem era a mesma voz ecoando ao longo dos anos, talvez décadas. "Este lugar", murmurei, "tem ajudado pessoas há mais tempo do que estamos vivos." A mulher acenou com a cabeça. "É como o segredo da montanha, passado de mão em mão." Ethan estava agora com outra carta na mão, lendo em voz baixa. "A bondade não acaba. Apenas muda de mãos." Ele olhou para mim, com os olhos brilhantes. "Pai, agora fazemos parte disso." Não consegui falar. Apenas acenei com a cabeça. Naquela noite jantamos juntos. Guisado, pão, chá quente. As crianças riam enquanto Ethan lhes contava sobre a primeira vez que viemos aqui, como ele encontrou o trenó e desenhou na janela congelada. O homem riu. "Nós encontramos aquele trenó. Ainda é o melhor para a colina lá atrás." Sorri, com o peito doendo da melhor maneira possível. As paredes da cabana brilhavam com a luz do fogo. Percebi que este lugar não abrigava apenas pessoas. Abrigava os seus ecos.
Cada risada, cada refeição, cada palavra de gratidão se acumulava em suas vigas de madeira até que o próprio lugar se tornasse humano. Depois do jantar, adicionamos a nossa própria marca. Ethan tirou da bolsa uma pequena escultura que ele havia feito, uma mão de madeira segurando uma pequena chama. Para o próximo amigo, disse ele, a mulher colocou-a sobre a lareira. Perfeito. Ela se virou para mim. Sabe, antes de você chegar, costumávamos nos perguntar se pessoas como você realmente existiam. Pessoas que ainda se importavam sem saber quem estavam ajudando. Você nos fez acreditar novamente. A voz dela tremia. Olhei para o bilhete na parede e disse suavemente: não fomos nós que começamos. Nós apenas nos recusamos a acabar com isso. Naquela noite, a neve caiu forte novamente. Todos dormimos no chão, perto da lareira, como uma família. Acordei uma vez para colocar mais lenha no fogo. A cabana rangia suavemente com o vento, mas o calor nunca diminuiu. Olhei para as cartas sobre a mesa. Havia pelo menos 20, agora com caligrafias diferentes, mas com a mesma mensagem. Percebi que talvez a cabana não fosse apenas um abrigo. Era uma conversa transmitida através das gerações. Uma conversa em que as palavras nunca mudavam, apenas a caligrafia, uma linguagem feita de carinho, transmitida como uma receita secreta de esperança. Amanhã trouxe um céu azul e um sol tão brilhante que doía olhar. O mundo lá fora brilhava como se fosse feito de vidro. Durante o pequeno almoço, o homem disse: planeamos ficar durante o inverno e depois mudar-nos para mais perto da cidade na primavera. Mas não se preocupe, alguém sempre a encontra. Ele apontou para uma caixa de madeira junto à porta. As pessoas deixam mensagens quando passam por aqui. Devias ler algumas. Eu li. Havia notas de todo o tipo de pessoas. Caminhantes, viajantes, uma mulher que se perdeu a caminho de casa. Cada uma terminava com a mesma palavra. Obrigado. O Ethan e eu adicionamos a nossa própria carta à caixa. Nós voltamos. O fogo ainda está aceso. Mantém-no aceso, amigo. Ele assinou as nossas iniciais no fundo, S.E. O homem sorriu. Sabem, um dia haverá mais cartas aqui do que madeira nas paredes. Ótimo, eu disse. É assim que deve ser. Quando partimos mais tarde naquela manhã, o Harrison estava na varanda, acenando. A chaminé soltava fumo no ar azul. Por um momento pensei ter visto a montanha exalar, como se também estivesse grata. Enquanto descíamos, a neve rangia suavemente sob as nossas botas. O silêncio parecia tranquilo desta vez, não pesado. Ethan caminhava ao meu lado, chutando pedaços de gelo. Pai, disse ele, você acha que o primeiro amigo sabia até onde isso iria? Pensei nas cartas antigas, na caligrafia cuidadosa, no fogo que nunca se apagava. Acho que eles não se importavam com até onde, disse eu. Apenas que continuasse, ele concordou. Então talvez seja essa a questão. Não se mede a bondade, apenas se passa adiante. Às vezes, o meu filho parece mais velho do que eu jamais serei. De volta à cidade, paramos em uma pequena lanchonete para tomar café. A garçonete perguntou de onde vínhamos. De uma cabana nas montanhas, respondi, e os olhos dela se iluminaram. Você quer dizer aquela com as notas? O meu irmão ficou lá no ano passado. O Ethan e eu ficamos paralisados. Ela sorriu. Ele disse que foi como entrar num milagre. Eu ri baixinho. Sim, parece-me certo. E naquele momento, percebi que a história já tinha viajado mais longe do que a trilha. A cabana já não era apenas um lugar. Era um rumor de bondade espalhando-se silenciosamente pelo mundo. Semanas depois, uma carta chegou à nossa caravana. Sem remetente, sem nome. Dentro havia uma fotografia. A cabana brilhando ao entardecer. O nosso bilhete emoldurado acima da lareira. No verso, escrito com uma caligrafia elegante, as chamas ainda queimavam. Obrigado por mantê-las vivas, os seus amigos. Segurei-a por um longo tempo. O papel estava quente nas minhas mãos. Parecia que estava segurando a prova de que a bondade não desaparece. Ela migra como os pássaros seguindo as estações, sempre retornando onde é mais necessária. Não voltamos no inverno seguinte, nem no outro depois disso, mas, às vezes, quando o ar cheirava a fumo e pinheiro, Ethan olhava para mim e dizia, achas que há alguém aí agora? E eu acenava com a cabeça. Eu sei que há, porque naquela altura já não era apenas fé, era certeza. Não se pode parar um fogo como aquele. Ele já não pertence a ninguém. Pertence a todos que já precisaram dele
e a todos que precisarão. Numa primavera, o Ethan construiu uma casinha de pássaros no nosso quintal. Ele esculpiu uma pequena mensagem na lateral para aqueles que vagueiam. Quando a vi, sorri. Lembras-te? Claro, disse ele. Agora é o lema da nossa família. Ele pendurou-a num pinheiro alto perto da cerca. Os pássaros encontraram-na em poucos dias. Observando-os, pensei que talvez fosse isso que fazíamos neste mundo. Construir pequenos abrigos onde pudéssemos para quem precisasse deles no futuro. Se alguma vez te perderes no frio e através das árvores, vires uma fina linha de fumo onde não há estrada, segue-a. Lá dentro encontrarás calor à tua espera, uma carta sobre a mesa e uma lareira mais antiga do que qualquer um de nós. Quando saíres, deixa a tua própria mensagem. Não precisas de assinar o teu nome. Escreva apenas amigo. Isso é suficiente, porque é assim que o mundo se mantém quente, não através de milagres, mas através de estranhos que se recusam a deixar o fogo apagar-se. E talvez, apenas talvez, a cabana também esteja à sua espera. Os anos têm uma maneira de suavizar as arestas da memória, mas acentuam as partes boas. Ainda me lembro do primeiro inverno em que sobrevivemos porque um estranho deixou uma nota e uma lareira acesa. Mas o que penso agora é no que veio depois. O Ethan terminou a escola e começou a consertar coisas que não nos pertenciam. Varandas, cercas, um carneiro para a biblioteca, como se estivesse a pagar uma dívida que ninguém lhe pediu para assumir. Ele mantinha um pedaço de papel preso acima da sua secretária. Para aqueles que vagueiam. Às vezes eu o pegava a olhar para ele. Um dia ele disse, vamos construir o nosso próprio calor. Visitávamos a montanha sempre que podíamos. Em alguns invernos, ficávamos apenas uma hora, deixando chá, fósforos e uma nova carta na caixa de madeira. Em outros invernos, passávamos a noite e ouvíamos novas vozes contar uma velha história. Como o fogo já estava aceso, como o pão tinha gosto de sorte, a cabana continuava a salvar pessoas. Não precisava de nada de nós, exceto o que a bondade sempre pede. Continuidade. Sempre que partíamos, o Ethan passava lá a palma da mão pela moldura da porta, como se estivesse a memorizar o veio da madeira. Não pertence a ninguém, sussurrava ele. Mas pertence a todos, aprendi a concordar. No ano em que Ethan completou 24 anos, uma tempestade atingiu a cidade. Olhos severos lançavam olhares severos. Telhados desabaram. Estradas ficaram bloqueadas. A lanchonete foi aberta como abrigo. Depois, a igreja. Depois, o ginásio da escola. Na terceira noite, Ethan disse, precisamos de algo que esteja sempre pronto. Não apenas na cidade, mas também nos lugares onde a ajuda demora muito para chegar. Eu sabia o lugar que ele tinha em mente antes mesmo de ele dizer. Uma segunda cabana, respondi. Ele acenou com a cabeça. Não para substituir a primeira, apenas para ampliar o círculo. Ele tirou um caderno do casaco e desenhou a luz da lanterna. Portas, tampões, um fogão, uma caixa para cartas. Não tínhamos dinheiro. Tínhamos vizinhos. O carpinteiro que uma vez nos trouxe tábuas que sobraram disse sim antes mesmo de terminarmos de perguntar. O canalizador doou um fogão, tubos e um otimismo obstinado. Os alunos do ensino secundário transportaram janelas recolhidas. Um guarda florestal aposentado indicou-nos uma crista que protegia do vento sem quebrar. A neta de Carol, ou entregava pão no local da obra, rindo-se de que estávamos a construir um abrigo um pão de cada vez. Alguém perguntou como iríamos chamá-lo. Ethan encolheu os ombros. Sem nome, disse ele. Os nomes colocam limites nas coisas. Então, ele pregou uma placa pintada à mão dentro da porta. Um amigo estava aqui. B12. Começamos no final do outono, quando o solo ainda se lembrava do calor. A estrutura cresceu rapidamente, 4 paredes de madeira emprestada e fé no esforço. As minhas mãos tremiam mais do que antes. Por isso, medi 2 vezes e cortei devagar. Ethan movia-se com a paciência tranquila de alguém que reconstruiu a sua vida peça por peça. Ele colocou a porta um pouco mais larga do que o normal. Um dia talvez seja preciso passar uma maca, disse ele. Não perguntei onde ele aprendeu a pensar assim. O vento da montanha testava o nosso trabalho todas as tardes e assinava cada crepúsculo. Na primeira neve, o telhado aguentou. Era simples porque o simples permanece útil. 6 beliches baixos.
uma mesa que não balançava, uma prateleira para frascos, ganchos para casacos. Fixamos um pequeno fogão a uma ardósia. Arrastamos a trilha num trenó emprestado. A primeira vez que o Ethan o acendeu. O fumo subiu limpo, obediente. Chorei um pouco e menti sobre o vento. Ele fingiu não notar, ocupado a ajustar o regulador como um maestro a encontrar o tempo. Deixamos 2 cobertores grossos como promessas e uma pilha de lenha seca em forma de pirâmide. Depois, saímos e ouvimos o nosso novo silêncio a aquecer. A primeira carta que escrevemos juntos ficou torta sobre a mesa, segurada por uma pedra de rio lisa. Se encontraste isto, o frio encontrou-te primeiro. Come, descansa, seca as tuas meias. Adiciona o que puderes para o próximo amigo. Se não puderes, a tua respiração é suficiente por agora. Não assinamos nada e tudo. Um amigo. Ethan fez um pequeno corte na parede perto da porta e colocou uma lata para notas. Uma caixa para gratidão, disse ele, e para orientações. Ele desenhou um mapa até a nascente, outro para um caminho mais seguro até lá. A cabana não era apenas calor, era orientação. A neve fechou a estrada 2 semanas depois de terminarmos. Caminhamos na mesma, carregando uma mochila pesada com chá Small Mercy, ligaduras, um frasco de fósforos, um rolo de corda, laranjas brilhantes como segundas oportunidades. A porta ficou presa contra novos montes de neve, depois cedeu com um suspiro. No interior, pegadas, círculos derretidos onde as botas tinham estado. Um cachecol úmido pendurado para secar. Em cima da mesa, um bilhete escrito a lápis trêmulo, encontrado ao anoitecer com o meu filho. Não sabíamos que precisávamos da vossa ajuda até a termos. Deixamos sopa, arranjamos o trinco. Um amigo. A minha mão encontrou a moldura da porta. Ethan exalou como uma oração. Os guardas florestais espalharam a notícia sem fazer disso uma história. É assim que segredos decentes viajam silenciosamente entre pessoas que os respeitam. Os caminhantes começaram a levar uma lata extra, por precaução. Os corredores de trilha colocaram barras energéticas como uma generosidade discreta. Um grupo de quilting deixou um cobertor enrolado com pontos em forma de árvores de pelo. A nova cabana começou a ter a mesma música que a antiga, o ritmo das chegadas e recuperações, o silêncio da gratidão exausta, o suave riscar dos lápis a gravar. Obrigado no papel que não merecia tanto amor e o recebeu mesmo assim. Durante todo o inverno, o fogão aprendeu nomes. A primavera encontrou-nos na varanda a enviar lascas da grade. Alguma vez pensaste por que é que a primeira cabana funciona? Perguntou Ethan. É só madeira e calor. Há muito disso no mundo. Encolhi os ombros. Porque alguém nos esperava, disse eu. Ele acenou lentamente com a cabeça. A expectativa é poderosa. Ele bateu na placa dentro da nossa porta. Aposta 12. Não acusa, disse ele. Convida. Adicionamos um segundo cartaz perto da prateleira. Leve o que precisar. Deixe o que puder. Confie que isso importa. Regras sem punição. Apenas a gravidade da decência. As pessoas obedeciam como se fosse ideia delas. Nem todas as visitas eram organizadas. Uma tempestade de verão cobriu a trilha com galhos quebrados. Nós levantávamos e arrastávamos, com o suor a arder nos olhos. Uma vez, encontramos a porta do fogão fora da dobradiça e uma marca de queimadura ao longo da ardósia. Ethan ajoelhou-se paciente, reparou a dobradiça e colocou uma nota acima do amortecedor. Meio aberto é suficiente, como a maioria dos corações. Ri mais do que devia, mas está preso. Noutra ocasião, um caçador deixou um saco de carne seca e um mapa com cruzes vermelhas onde o serviço de telemóvel às vezes funcionava. A lata na parede encheu-se de gratidão cuidadosa e mapas tortos. A cabana original também nunca parou de respirar. Às vezes, visitávamos as duas num único dia, carregando a distância entre elas como a luz de uma lanterna. As cartas antigas continuavam a multiplicar diferentes escrituras, a mesma voz. Uma vez, encontramos uma fotografia encostada à lareira. Um jovem casal com sorrisos rachados pelo vento e um bebê enrolado numa camisa de flanela. No verso, nascido após a tempestade chamada Amber. Ethan leu 2 vezes e colocou-a gentilmente na lareira ao lado da sua mão de madeira com a chama. Prova, disse ele com os olhos molhados. O calor é hereditário.
Acreditei nele, porque a sala também acreditava. No ano em que os meus joelhos começaram a discutir com as escadas, Ethan assumiu a maior parte do trabalho árduo sem fazer alarde. Ele carregava o trenó, sorria e dizia: "Leva as histórias, eu levo o peso." Então, contei histórias para grupos escolares que chegavam tímidos e partiam animados. Para senhoras da igreja que colocavam biscoitos nos meus bolsos como se fossem dízimos. Para um jornalista que prometeu não georreferenciar nada, o que agora é uma espécie de sacramento. Eu dizia a mesma frase todas as vezes. Não inventamos a bondade, apenas saímos do caminho dele. As pessoas anotavam isso como se fosse uma instrução. Adicionamos um barril de água e uma tela de calha para impedir a entrada de agulhas de pinheiro. Colocamos um pequeno kit de primeiros socorros na prateleira e escrevemos: "Por favor, substitua o que usar com um sorriso que não seja autoritário." Alguém deixou um rádio à manivela que cantava o tempo como um hino prático. O outono envolveu o cume em ferrugem e ouro. Selamos a porta contra correntes de ar com uma tira de feltro e uma esperança. Um caminhante riscou uma linha no corrimão. Encontrei isto no meu pior dia e parti no meu melhor. É a crítica mais perfeita que qualquer lugar pode receber. Numa noite perto da primeira geada, subimos com lanternas para evitar o escuro precoce. A nova cabana brilhava como se lembrasse de nós, que é como a memória funciona quando a madeira guarda o registro. Lá dentro, uma enfermeira e uma professora partilharam chocolate quente de uma chaleira amolgada. Botas a fumegar junto ao fogão. "Lemos sobre cabanas como esta há algures", disse a professora. "Não pensávamos que fossem reais", acrescentou a enfermeira. "Vou começar uma caixa como essa na nossa clínica. Leve o que precisar, deixe o que puder." Ethan sorriu. "Boa ideia", disse ele. "O calor viaja mais rápido quando é portátil." O inverno testou tudo o que podia. Uma tempestade congelou a trava. Aprendemos a levar uma garrafa de descongelante e a deixamos em um pequeno bolso perto da porta com a etiqueta "4 dias difíceis." Outra tempestade arrancou um galho do telhado. O carpinteiro voltou com telhas e um neto que empunhava o martelo com um novo orgulho. Escrevemos bilhetes de agradecimento sem assinar e os colocamos nos bolsos dos casacos deles. O fogão nunca parou, nem as cartas. Às vezes, eu sentava à mesa e as lia em voz alta para ninguém. A sala parecia mais cheia depois disso, e eu também. Na primavera, o primeiro filhote de veado se deitou debaixo da varanda. Ethan disse: "Está na hora de construires algo em terreno plano." Eu ri. "Como o quê?" Ele olhou para a nossa pequena casa alugada e depois para a periferia da cidade, onde um terreno baldio acumulava vento. "Um banco", disse ele. 2, na verdade. Sombra, uma prateleira para livros, um gancho para garrafas térmicas. Nós construímos-los naquele fim de semana. As pessoas que vinham aos sábados liam. Alguém começou a deixar maçãs. Outra pessoa deixou luvas. Não era uma cabana, mas era acolhedor. Afinal, é possível construir abrigos sem telhado, desde que se convença o tempo a comportar-se por um minuto. Quando Ethan se casou, eles passaram a lua de mel na cordilheira, 3 noites entre as 2 cabanas, deixando quantidades absurdas de chá e um bilhete que dizia: "O amor é um abrigo que você carrega." Fingi não chorar e não consegui. Os seus parceiros costuraram para aqueles que vagam um cobertor da cor do sol poente. Naquele inverno, uma família que nunca conhecemos enviou um cartão de Natal com um desenho das cabanas e a caligrafia de uma criança. "Obrigada, amiga. Os meus dedos dos pés já estão bem." Colamos o cartão no frigorífico em casa. Algumas obras de arte pertencem ao lugar onde mora a fome. A idade é uma professora paciente. Subo mais devagar, leio mais tempo, converso mais com as mãos perto do fogão. Ethan faz o trabalho pesado com uma tranquilidade que eu achava que significava cansaço, e agora entendo que significa satisfação. Em dias bons, caminho até ao cume e sento-me entre os 2 telhados que não merecíamos construir. Eu escuto o vento e o pelo, o estalar da seiva e das chamas, o farfalhar das notas enquanto alguém folheia a gratidão. A montanha guarda os nossos segredos com gentileza. Se eu nunca mais voltar aqui, já ouvi o único sermão de que precisava. Deixe mais calor do que aquele que levou. Se encontrar qualquer uma das cabanas, antiga ou nova, não procure placas. Não há nenhuma. Procure as placas escritas à mão e a caixa na parede.
Procure a pedra do rio que contém a primeira carta que você vai ler e a centésima que você vai acrescentar. Acenda o fogão. Seque as suas meias. Beba algo quente que tenha gosto de esperança obstinada. Quando estiver pronto, escreva a sua própria nota. Não assine o seu nome. Assine da maneira que estranhos assinam há décadas. Um amigo. Então feche a porta suavemente e leve o calor com você.